Eu sou Marina Costa e hoje embarcaremos para mais uma leitura da Palavra do Senhor em Gênesis capítulo 17, 18 e 19. Após anos, o Senhor apareceu novamente a Abrão. Agora ele já está com 90 anos de idade. Desta vez ele se apresenta como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. O Senhor então lhe diz nos versículos 1 e 2: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Ontem, no capítulo 16, nós vimos que Deus se apresenta como Deus que tudo vê, e hoje ele se apresenta como Deus que tudo pode. O Senhor confirma as promessas da aliança feita a Abrão, dos versículos 4 até o 8. Deus confirma então 3 promessas que faziam parte da aliança com Abrão. Primeiro, Abraão seria pai de muitas nações, o que confirmava a promessa de que Deus multiplicaria a semente dele como o pó da terra e como as estrelas do céu. Segundo, o Eterno prometeu ser o Deus de Abrão e o Deus dos seus descendentes. Terceiro, Deus prometeu dar a Abrão e a sua descendência a terra de Canaã como possessão eterna, e de agora em diante, os adoradores do Deus verdadeiro precisavam ter uma marca em seu corpo. Então foi instituído a circuncisão, versículo 10. E neste capítulo, o Senhor muda o nome de Abrão, que significava pai elevado, pai ilustre. Agora então será Abraão, pai de multidões, pai de muitas nações, versículos 4 e 5. E também trocou o nome de Sarai, que significava minha princesa, agora então para Sara, que tem um significado muito lindo, princesa das nações. E o Senhor então lhe disse: Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Reis de povos, versículos 15 e 16. E mesmo tendo todas essas confirmações da aliança, tanto Abraão como Sara riram porque ambos já estavam velhos e aos olhos humanos jamais conseguiriam imaginar tamanho milagre. E no versículo 19, Deus confirma a sua aliança. Ele diz: Sara dará um filho a Abraão e chamará de Isaque. E novamente no capítulo 18, vemos aqui Deus aparecendo a Abraão. Quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, ele estava nos carvalhais de Mamré. Aqui eu vou parar um pouquinho para falar sobre esse carvalhais, sobre o carvalho onde Abraão estava sentado. Essa árvore é de grande porte, é considerado um símbolo da resistência. Quanto mais tempestade enfrenta, maior e mais forte ela fica. As raízes se aprofundam, galhos e troncos ficam mais robustos. Assim como fez Abraão, que debaixo dos carvalhais de Mamré conversou com o próprio Deus, à sombra dos carvalhos ele foi sendo transformado de força em força, até por fim estar pronto para ser quem o Senhor queria que ele realmente fosse. Hoje podemos buscar este lugar para sermos moldados, deixando para trás o que escraviza, porque Cristo é o que nos liberta. E no capítulo 19, veremos a destruição de Sodoma e Gomorra. As acusações contra essas duas cidades eram tão graves que o Senhor enviou então 2 anjos para verificar se a acusação dos pecados correspondia. Porém, o que mais me chama a atenção nesse texto e a importância da intercessão, que nós mais uma vez vamos aprender com Abraão. Seu sobrinho Ló havia escolhido essa cidade para morar. Lembra quando Abraão deixou ele escolher para onde ele iria com a sua família e os seus rebanhos? Pois é. Como é importante fazermos escolhas debaixo do cuidado do Senhor. Sabendo que o seu sobrinho morava nessa cidade, Abraão intercedeu por ele junto ao próprio Deus.
Abraão insistiu, o pai da fé fez súplicas intercessoras diante do Senhor. As cidades iam ser arrasadas, foram arrasadas. Porém, Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló e sua família do meio da catástrofe. Mas observamos nessa história que a esposa de Ló ficou contrariada em sair de sua rotina. Sentiu saudade de tudo o que estava deixando para trás. E antes deles saírem, uma ordem foi dada a eles: fujam, não olhe para trás e não parem em lugar nenhum da planície, ou vocês serão mortos. Versículos 17. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Versículo 26. E lá no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 17, versículos 32 e 33, Jesus confirma essa história e nos diz: lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Aqui nós vemos claramente que é desejo do Senhor salvar toda a família, porém a salvação é individual. É preciso que cada um tenha uma experiência individual com o Senhor. Deus tinha um propósito para a família de Ló. Por causa da intercessão de Abraão, toda a família seria salva. Deus estendeu o manto da salvação para toda aquela família, mas a palavra nos diz que a mulher de Ló olhou para trás. Ela representa as pessoas que chegaram na presença do Senhor e quando chegamos, muitas coisas precisamos entregar a Ele, muitas coisas precisamos deixar para trás. Lembre-se, as coisas que Satanás te oferece não chega nem perto das promessas eternas que o Senhor tem para cada uma de nós. Ele oferece o passageiro e Deus nos oferece o que é eterno.